a Deus porque estamos aqui no canal 10, a primeira TV de Fernandópolis. E prazer fazer o nosso Palavra de Fé, que é uma mensagem de fé. É uma mensagem bíblica. E hoje eu quero falar sobre um assunto, acho que um assunto meio que extravagante, assim, diferente. Mas eu achei melhor fazer isso, porque é um assunto que tocou muito em mim. Está em João 19, versículo 11. Ele diz assim, está no meio de uma conversa entre Jesus e Pilatos, tudo começa lá no capítulo 18, quando Jesus vai ser interrogado por Pilatos e tal, e passa para o capítulo 19 de João, e Pilatos está conversando com Jesus. Então vem o versículo 11, respondeu Jesus, quer dizer, Jesus respondeu a Pilatos, tá? Respondeu Jesus: nenhuma autoridade terias sobre mim, se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. Então esse é o João 19, versículo 11. Seria assim, Pilatos falou e tal, e Jesus respondeu: Pilatos, você não teria nenhuma autoridade sobre a minha vida se de cima, do alto, quer dizer, dos céus, essa autoridade não tivesse sido dada a você. Por isso, Pilatos, maior pecado tem aquele que me entregou a você. Ou aqueles, né? Quem me entregou a você é mais pecador ainda. Porque tem gente que diz assim, não, pecado é todo o mesmo tamanho. Que isso? Já pensou, um camarada vai na loja do centro da cidade e afana uma canetinha Bic. A canetinha Bic. Sei, um real, dois, R$1,50, nem sei quanto custa. Ele, pegou a canetinha, tá tampadinha lá, ele olhou, tal, pôs assim, é minha caneta. Às vezes não filmou, minha caneta. Tudo bem, ninguém pode provar e tal. Uma canetinha, R$2. Acho que é menos. Mas e aquele que mora em Brasília e que afanou o dinheiro de todos os hospitais do Brasil? É um grupo, né? Lógico. É um grupo que fez isso. Você fala, não, mas aquele pecado é maior, esse é menor. É, verdade. Aquele pecado é muito maior. Ele deixou morrer muitos doentes, muitas crianças doentes, muitos velhinhos doentes. E aquele que passou a mão na aposentadoria do idoso no Brasil? Também já deixou muito idoso passando fome, doente, sem poder se tratar, porque foi roubado, né? Pecado é bem maior do que roubar uma canetinha. O problema, e isso é verdade, tá? Tem pecado maior e pecado menor. Está escrito aqui, Jesus disse: quem me entregou a ti, maior pecado tem. Então, está dito, eu acredito em Jesus. Mas o que eu quero dizer é que todo pecado, seja grande ou pequeno, seja só o pecado de um roubo de uma caneta, ou o pecado de roubar todos os aposentados do Brasil, esse tipo de coisa assim que tem falado por aí, qualquer pecado se tornou eterno, porque, afinal de contas, o pecado ofendeu o Deus eterno. Se ele ofendeu o Deus eterno, ele se tornou eterno. Por isso que uma pessoa diz, eu vou fazer isso, fazer aquilo, quando eu morrer, depois tal, não sei o quê. Pode falar qualquer coisa, ele nunca vai conseguir pagar nenhum pecado, nem os pequenos. E nem que seja um pequeno, ele não pode pagar. Porque o pecado se tornou eterno. Ele não tem como fazer algo eterno para pagar uma coisa eterna. A dívida se tornou eterna. Para um Deus eterno, ela se tornou eterna. Então nós precisamos de um Salvador que seja ao mesmo tempo homem e eterno. Tanto é que Jesus, a gente sempre fala na teologia, nós o chamamos de o eterno Deus homem.
é uma maneira de expressar quem é Jesus, o eterno Deus homem. Você fala, mas não é muito boa essa expressão? Não existem palavras perfeitas para falar sobre Deus. E nem para falar sobre Jesus, o homem perfeito, mas que também hoje é Deus. E vamos voltando ao nosso texto. Esse homem que estava governando, chamado Pilatos, Jesus disse, você tem autoridade, porque no versículo 10, Pilatos havia dito, eu tenho autoridade para prender você, mandar prender você e para mandar soltar você. E Jesus disse, você não teria nenhuma autoridade se não tivesse recebido do céu, de Deus. Sabe, eu queria dizer o seguinte, quem está na autoridade, seja prefeito, seja presidente, qualquer um que está na autoridade, essa autoridade é de Deus. Então, tem 2 ou 3 coisas aqui envolvendo isso aí. Ele vai prestar contas a Deus, tá? Mas ele pode fazer o que quer, se Deus deu, não. Ele presta contas a Deus. Foi Deus que pôs na mão dele, e Deus fez como ele quis e tal, mas o cara presta contas. Outra coisa, eu estou aqui só falando mal, eu sou culpado mais do que ele. Porque ao invés de eu estar fazendo certo, eu estou vendendo o meu voto. O que você acha? Estou vendendo meu voto. Existem pessoas que adoram o partido, ou adora o candidato, sabe que ele é um corrupto, mesmo assim adora, defende, não vê. Ele é culpado, ele é cego. Ele é cego e vai para o buraco. Culpado, responsável. Porque Jesus disse, maior pecado tem quem te usou contra mim. Maior pecado tem quem usou você contra mim. Quantas pessoas usam, prestam concursos e tal, para entrar no serviço público porque ali ele pode abusar? Quantas pessoas? Não sei. Não sei, não quero saber. Ninguém precisa vir me contar porque eu não quero escutar. Mas quem usa o poder, ou de quem está no poder, para se beneficiar, pode ter maior pecado. Olha o que Jesus disse para Pilatos. Respondeu Jesus a Pilatos, nenhuma autoridade terias sobre mim, se de cima não te fosse dada. Por isso, Jesus continua, por isso, quem me entregou a ti, Pilatos, por isso quem me entregou a ti, maior pecado tem. Porque às vezes a pessoa que mais abusa do poder, não é propriamente quem está no poder, quem está por fora e manipula. Você diz, pastor, conhece alguém assim? Eu falei, não, claro que não conheço, não quero conhecer e fujo. Não quero participar desse tipo de coisa. Não quero. Eu gasto tempo orando pelas autoridades, eu gasto tempo orando pelas autoridades nossas em Fernandópolis, gasto tempo orando pelo Brasil. E eu acho que é a melhor coisa que eu faço. Mas eu não gasto tempo escutando contra esses homens e essas mulheres que estão fazendo barbaridades. Não gasto tempo ouvindo. Mas eu vou na Santa Casa fazer uma oração sobre a Santa Casa, abençoar a Santa Casa. Talvez eu nunca vá precisar, mas talvez um outro vai precisar. Às vezes uma pessoa que eu nem conheço. Então dói em mim também se uma mãe levar um filho, que eu nem conheço, eu não conheço a mãe nem o filho, não conheço ninguém da família, mas aí eu fico sabendo que morreu porque não tinha uma máscara para fazer, para oxigenar o pulmão, ou para limpar. É muito triste. Eu estive na Santa Casa e realmente não tinha uma máscara para toda a Santa Casa. Isso significa uma máscara única para a cidade inteirinha. A gente fica triste com isso. Aconteceu isso comigo, já contei. Mas eu então estou orando para que a nossa cidade seja abençoada, o nosso país.
nossas autoridades sejam mais competentes, mais amorosas. Você diz, mas o governo não tem amor. Mas é gente, por que não pode ter amor? É gente, pode ter amor também. Na época de Jesus eles não tiveram, eles queriam matar Jesus de todo jeito. Por quê? Tem que ser todo mundo assim? Né? Nós podemos aprender com os erros dos outros. Tá? Mas esse texto é muito interessante. A autoridade veio de Deus. A autoridade veio de Deus. Senão a pessoa não teria autoridade. E outra coisa, quem está abusando da autoridade a seu favor, pode estar cometendo pecado maior do que o pecado que a autoridade está cometendo. Então existem pecados grandes, maiores. E é difícil, porque se eu não consigo pagar, eu mesmo pagar, ou recompensar, fazer alguma coisa por um pecado pequeno, imagine por um grande. Pior ainda. Então eu preciso de Jesus. Jesus morreu por nós porque nós precisamos dele. Morreu por você também, meu querido, porque nós precisamos dele. Eu quero orar pela cidade de Fernandópolis. Deus, em nome de Jesus, eu oro por esta terra, por esta cidade. Eu faço uma oração, intercedo pelo prefeito, pelos vereadores, pelos poderes constituídos, seja qualquer um dos 3 poderes, Deus, e outros poderes também que existem. Eu quero fazer uma oração e pedir que o Senhor olhe pela nossa cidade, pelo povo dessa terra, Deus. Nosso coração seja um coração mais quebrantado diante do Deus vivo e eterno. Eu oro assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus nos abençoe.